edificante você ouvir respostas de oração, né? Como o Emmanuel falou, sabe? Tem dias que... Tem coisas que eu penso, né? Tem dias que você vai para o seu devocional e parece que Deus não está lá. Porque você não sente nada. Você ora, você medita nos textos da Bíblia, você pensa na vontade de Deus, mas parece que Deus não está lá naquele dia, né? Mas Ele está, com certeza, porque o nosso relacionamento com Deus não se baseia nos sentimentos, não se baseia em sentimentos, né? Você já pensou? Vou usar aqui, né? O pastor chega diante de Deus para orar, né? O pastor lê a Bíblia todo dia, já leu a Bíblia sei lá quantas vezes, quantos livros, centenas de livros, né? Tem um conhecimento, tem um entendimento, talvez tenha 20, 30 anos de caminhada no Evangelho. Como que essa pessoa chega diante de Deus para orar? E aí chega aquele analfabeto, nunca leu a Bíblia, nunca leu um livro, não sabe nada, simplesmente chegou quebrantado e arrependido, e aquilo que ele pediu foi atendido. Já parou para pensar, cara? É fé, é relacionamento. A bondade de Deus conduz o homem ao arrependimento. Eu acho que nós temos que ler muito a Bíblia para conhecer exatamente e perfeitamente a vontade de Deus. Nós temos que ler muitos livros, os melhores possíveis. Eles nos ajudam, experiências de outras pessoas que vão agregar para a nossa vida. Mas quando você chega diante de Deus, e se aquilo que você chegou e pediu não aconteceu, né? Eu não sei se já aconteceu com você, né? Você pede e não recebe. Mas Senhor, eu preciso. Mas Deus, olha só, é porque é o reino. E aí, não recebe. Já pensou? Olha só que interessante. Você está orando para ir de férias no final do ano. Você está orando para ir, sei lá, visitar sua família. E o dinheiro não vem. Não chega, você não vai. E agora? Já passou na tua cabeça que talvez a tua mãe lá está orando para você não ir? Já passou na tua cabeça que alguém lá estava orando para que Deus fizesse o melhor por você? E talvez o melhor é você não ir? Porque se você vai, você faz cagada. Você vai, né? Combate o mau combate, se acaba na carreira e perde a fé. Já parou para pensar nisso? Que às vezes tem respostas de oração que não acontecem na nossa vida, porque tem outra pessoa orando também. A gente precisa conhecer Deus, cara. A gente precisa conhecer Deus, a pessoa de Deus, sabe? Deus não é um ser, Deus não é alguém que quando você está orando, Ele vai chegar ali. Chegou agora sim, Deus chegou, a presença. Cara, isso é uma idolatria. Deus não é um ser, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é onipotente, onisciente, Ele é Deus. Ele não chega, Ele está. Ele não está só no exterior, mas Ele está no interior. Aonde eu estou, Deus está. Se você parar para pensar nessas coisas, sua cabeça quase pira. E nós temos que andar por fé. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ser espirituais. Espirituais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu não vou me demorar, mas abra a Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5.
versículo 16, Gálatas 5:16, diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós vemos aqui é que você é uma dualidade, né? Isso aí se aprende lá com o professor Julimar na aula de doutrina, né? Tem essa pergunta ainda? Tem, né? Você é uma dualidade. O que é isso? O que é uma dualidade? É duas coisas, correto? Difícil essa. Você tem um homem interior e tem um homem exterior. Você tem um espírito que se comunica com Deus, espírito. Você tem uma alma que é quem você é onde você se conhece, é você, sua alma. E você tem um corpo físico, que é com esse corpo físico que você se relaciona e você conhece o mundo, a matéria, a natureza, as coisas. Interior e exterior. E quando nós olhamos para isso aqui, ele está falando para nós fazermos uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Existe uma solução para resolver o problema entre essa briga do espírito e da carne. Essa luta que existe entre o espírito e a carne tem uma solução. A solução se chama morte. Se você mata a carne, crucifica ela, o espírito vive. Se você mata o espírito, separado de Deus, resolveu o problema também, a carne manda. Seu problema da guerra, pelo menos ali está resolvido, né? Ah, eu vou para o inferno, não é? É a sua escolha. Mas a carne manda. É a morte que resolve o problema. Gálatas 2:20 diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. O viver que eu tenho agora, tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mateus 16:24: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A solução para vencer essa batalha, essa guerra entre a carne e o espírito é morte. É o único jeito. Não existe outra maneira disso ser vencido, né? O que o Emanuel falou aqui, fui lá para trás, fui falar com Deus, e ali eu nasci de novo. Ali um espírito que estava separado de Deus, separado, morto espiritualmente. Amados, não é que você não sente as coisas, não é que você não entende as coisas,
Você entende muita coisa, você sente de tudo, bom, ruim, alegria, tristeza, você sente tudo. Mas se o espírito está morto, não existe relacionamento com Deus. O que existe é uma vida pecaminosa, é uma vida de pecado, constantemente no pecado. Por quê? Porque não existe relacionamento com Deus. O pecado não está na carne. A nossa carne não é pecaminosa. Imagina você, nós temos uma ladeira aqui. Quem vai levar as crianças lá na escola geralmente é o Luan. É o Juan, né? Quem já subiu a ladeirinha ali? A hora que sai aqui do terreno. Primeira vez que a gente subiu, quase que eu mandei um guincho. Me chamei um guincho para ajudar a subir, né? A ladeirinha, né, que tem ali. Você já pensou se a gente vai lá em cima na escola, né? A gente vai lá em cima. Vamos pegar o uninho vermelho, que é o mais top, nossa McLaren. A gente vira ele em direção à ladeira, desengata ele e empurra. O que você acha que vai acontecer com ele? A hora que ele começar a descer aquele ladeirão assim, o que vai acontecer com o carro? Ele vai sofrer um acidente. Vai se esbagaçar. Não, é como fala. Como é que fala? Escangalhar, isso aí. Vai escangalhar, né? Vai destruir o bichinho. Deixa eu te perguntar, por que ele sofreu o acidente? É porque ele é ruim? Porque ele é mau? Porque ele tem uma natureza pecaminosa? Ou é simplesmente porque faltou um motorista? A nossa vida não é diferente. A nossa vida ela precisa de alguém que guie, enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Só que é uma escolha. É uma escolha que eu faço de me encher do Espírito de Deus. De quando chegam as situações que eu preciso tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, eu pedi a ajuda de Deus. Fala, Deus, me ajuda nisso. Eu preciso fazer o certo. Eu preciso tomar a decisão certa. Me guia, me orienta. Cuida da minha vida. Me ajuda. E Deus vai começar a guiar a nossa vida. Ele vai ser o motorista. A partir do momento que ele é o motorista, ele vai saber qual marcha colocar, quando acelerar, quando frear, para que lado dobrar. E ele vai nos guiar, amados. Porque Jesus não pecou. Por que Jesus nunca pecou? Se ele foi homem como eu e você. Porque a carne nunca mandou. A carne nunca deu as ordens de Jesus. Quem sempre deu as ordens foi o Espírito. É o nosso Espírito revestido com o Espírito Santo, orientando a nossa vida, guiando a nossa vida. E quando o Paulo está falando aqui em Gálatas, ele está dizendo aqui, ele fala sobre os frutos do Espírito, os frutos da carne, que existe uma batalha, uma guerra dentro de nós. Mas se nós somos cheios do Espírito de Deus, se o Espírito de Deus está guiando a nossa vida, se Ele é o motorista, rapaz, nós não vamos sofrer acidentes, nós vamos andar bem, nós vamos andar no caminho certo, nós não vamos ir para o pecado. É uma batalha que existe, mas nós não temos uma natureza pecaminosa. O que acontece é que, por maus hábitos, por fazer coisas erradas, por praticar o pecado, nós desenvolvemos tantos frutos de pecado que agora parece quase impossível. Quase impossível você não fazer aquilo quando chega a determinada situação, né? Os homens, qual que é o grande problema dos homens hoje? É mulher. Só que você já pensou, você fica vendo imoralidade no celular, passa uma mulher sensual, você não consegue não olhar, você tem que dar uma olhadinha, você
Arruma às vezes até uma desculpa para olhar. O que você está fazendo? Você está gerando frutos na sua vida. E frutos da carne. Quem está mandando ali é a carne. Quando as situações chegarem, difícil você escolher o contrário. Porque quem é o motorista ali é a carne, não é o Espírito. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que tomar decisões baseadas na Bíblia. O Valdir colocou um versículo lá hoje, foi compartilhado sobre esse texto também na capela, eu acho que sexta-feira, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vê nada além das nossas forças. Por mais que às vezes, sinceramente, né, cara, às vezes a nossa emoção ela sobe tanto que parece, rapaz, eu tenho que fazer isso. Não é assim. Nós podemos decidir, independente das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Nós podemos escolher amar a Deus. Falar, Deus, eu te amo e é por isso que eu não vou fazer tal coisa. Eu te amo e é por isso que eu não vou agir assim. Eu te amo e é por isso que eu não vou fazer isso. Por amor a Deus. E quando você começa a fazer isso, né, quem leu Provérbios aí hoje, até eu gostaria de ler o Provérbios todo aqui com a gente hoje, mas não dá tempo. Quem leu Provérbios hoje, 25, 28, como uma cidade sem muros, é um homem que não tem domínio próprio. É uma cidade sem muros, não existe proteção, não existe nada que proteja essa cidade, essa pessoa, das situações e das coisas que chegam. Você já pensou se em Manaus não tivesse polícia? A gente pode até falar mal da polícia, né? Corrupto, mas se não tivesse polícia, o que acontecia? Virava um caos. A bandidagem, a droga, o crime. Uma cidade sem muros. Se nós não tivermos o Espírito Santo, o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, qualquer coisa que chegar vai nos destruir. Quando um inimigo chegava numa cidade sem muros, ele não entrava para fazer amizade. Quando um exército inimigo chegava numa cidade sem muros, ele não chegava para fazer amigos, para ajudar, era para destruir. Se as tentações nos encontrarem sem muros de proteção, sem domínio próprio, o pecado vai entrar. E o pecado não entra para fazer amizade conosco. A carne não quer te dominar para te fazer bem. Os desejos não são pecaminosos, mas quando os desejos não são controlados, eles vão nos destruir. Eu estava falando para vocês do livro que eu comecei a ler esses dias, ontem na verdade, né? Ontem, né, Suzy? Só a introdução era 23 páginas, eu quase desisti do livro, né? Então, eu, misericórdia, não acaba mais isso, né? Ler. Mas eu achei muito interessante que ele fala assim, como nós somos hoje, né? E ele fala muito sobre um relacionamento vulnerável, que a maioria das pessoas estão entrando hoje, um relacionamento vulnerável. Quando você está vulnerável, significa que existem algumas coisas que podem te ferir e te machucar profundamente. E ele fala que o que nos protege, as cercas de proteção que existem para os nossos relacionamentos conjugais se chama casamento. Isso é a proteção de Deus para os nossos relacionamentos conjugais. E ele vai falando sobre essa vulnerabilidade que as pessoas entram, que é o seguinte: um rapaz, ele se interessa por uma moça, ele começa a sentir algo por ela, o que ele faz? Ou ele convida ela para sair, ou ele convida ela para se encontrar, alguma coisa assim. Se eles se encontram, se eles se gostarem, aí vai começar algo. E aí ele vem mostrando que tudo isso é errado. É errado você gostar de uma moça? Não. É errado ter sentimentos pelo sexo oposto? Não, foi Deus que colocou isso em você. Foi Deus que colocou. Só que eles se encontram, uma
E o que começa a acontecer? A chapa começa a pegar fogo. O negócio começa a esquentar. E eu estou falando aí de fora, cara. Vou falar sinceramente. Tem situação aí fora que no primeiro encontro as pessoas já têm relação sexual. Isso é fato. E aí o que acontece? Não foi feito para ser assim. Por que aconteceu aquilo? Foi tudo baseado em... Todas as decisões tomadas ali foram tomadas em emoções. É errado você ter o sentimento? Não é errado. Mas é errado você agir baseado no sentimento. Isso que vai gerar o pecado. Então, não tem como eu não sentir. Eu vou sentir, né? Eu gosto de pensar nisso, mas daqui a pouco vai ter um estraga-bofe aí, né? José e Átila estão fazendo ali, ó, né? Estrogonofe, uau! Todo mundo vai estar com fome. Uma farinha, hein? Né? Viu, eles falam que eu estrago o estrogonofe porque eu coloco farinha. Vai dar vontade de comer? Vai. Porque você vai ter fome. Porque é natural. Mas eu preciso comer a panela inteira. Eu preciso comer até explodir. Né? No dia que teve açaí aí churrasco. Gente, gula é pecado. Gula é pecado. Além do que necessita é pecado. Infelizmente, né? Você fala, eu gosto de ter mais bom açaí, mas sempre. Pode dar desculpa que você quiser. Gula é pecado. E ponto final. Então, você está entendendo como é que é? Por que no dia do açaí teve gente que foi muito além do limite? Porque naquele dia as emoções foram tão fortes que elas tomaram a sua razão. E aí sabe o que é o perigo? Que você começa a viver assim, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí você vai ler a Bíblia, vai para o seu devocional, e aí você não faz como deveria. Não tem nada a ver. Você foi guiado pelas suas emoções. Você foi orar, mas a sua mente ficou viajando. Foi para cá, foi para lá, e você, não tem nada a ver, eu estava ali. Tem tudo a ver. Quem está comandando a sua vida é a carne. É a carne que está mandando sutilmente. E ela começa. O Ailton lá no Pará, ele fez uma horta um tempo, né? Para nós lá, né? A gente tirou muita pimentinha, muita coisa de lá, né? Só que aí uma época ele começou a ir para venda. Começou a ir para venda, ele cuidava de horta, ia para venda, cuidava de horta, ia para venda, não cuidava de horta, ia para venda, não cuidava de horta, ia para venda, queria cuidar de horta, não dava mais tempo, ia para venda. Você sabe o que aconteceu com a horta? Virou mato. Porque a horta, quem já cuidou de horta, você tem que ir lá todo dia. Todo dia. Acabar com as ervas daninhas, afofar a terra, regar, colocar adubo. A nossa vida espiritual não é diferente. Aí você vai agindo em situações e vai deixando. E as ervas daninhas começam a brotar. E de repente, quando você percebe, rapaz, está tudo tomado. Eu estou dentro do seminário, mas eu estou fazendo as coisas pela carne. Quem está mandando, quem está ditando as regras, quem está mandando na minha vida é a carne. Esses frutos da carne que tem aqui, ele diz assim, ó. Como já vos preveni, antes, 21. Tudo quanto se pareça com essas perversidades. Então não são só esses aqui.
tem muito mais coisa que é fruto da carne. A lista é muito maior. E aqui ele coloca algumas coisinhas. Sabe, amados, nós precisamos ser pessoas espirituais. Não é misticismo, está entendendo? Não é misticismo, mas é ser guiado pelo Espírito de Deus. É você viver uma vida de constante oração. É você viver para Deus. Sabe, essa semana o André deu uma capela aqui. Acho que foi essa, uma capela. Deu, né? Esses dias ele falou assim: eu não sei porque Deus está falando comigo tanto sobre disciplina. Eu falei: olha que eu sei. Será que ele está querendo que você seja disciplinado? Né? Será que Deus está querendo que eu planeje as coisas? Só que parece que planejar, que disciplina dá para desvincular, né? Mas quando eu vou para o meu devocional, eu sou espiritual. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas o meu dia... Canta a música daquele irmão lá, né? Deixa a vida me levar. Vida leva-me. É quase isso, né? Não é assim? Não tem como desvincular. Não tem como. No meu devocional eu sou espiritual, mas no meu dia eu sou indisciplinado. Eu faço as coisas do jeito que eu quero, na hora que dá vontade, como. Não tem como. Eu marquei que eu ia ler, mas eu não fui ler. Por que eu não fui? Porque não me faz sentir bem, cara. É egoísmo. Eu tinha que fazer tal coisa, mas eu não quero. Eu não quero fazer. Eu tinha que dormir tal hora, mas eu não quero. Eu tenho que acordar tal hora, mas eu não quero. Não me faz sentir bem. Os nossos problemas de casamento, problema financeiro, problema espiritual, todos os nossos problemas, eles têm uma raiz só. Se chama egoísmo. Egoísmo. Porque eu não faço aquilo porque não me faz sentido. E eu quero fazer a minha vontade. Sabe, gente, às vezes são em coisas muito pequenas. Só que essas coisinhas pequenas, elas precisam ser eliminadas da nossa vida. Sabe, nós queremos fazer coisas para Deus, nós queremos ser pessoas espirituais, nós queremos ganhar almas, nós queremos ganhar o mundo. Mas para que a gente consiga fazer isso, até as mínimas coisas têm que ser resolvidas. Você sabe que eu li, essa semana um dos livros que eu li essa semana foi a história lá de Esdras. E quando você chega nos últimos 2 capítulos, cara, aquilo ali para mim eu acho espetacular. Quando os caras chamam as mulheres e os filhos e mandam embora. Já leram? Lembra dessa história? Quando chega no capítulo 9 de Esdras, eles começam a falar para ele assim: ó, rapaz, nós fizemos o que não era para fazer. Nós nos casamos com as mulheres deles. Aí dá uma lista de povos lá: cananeus, egípcios, amorreus, hititas, uma lista. Nós casamos, demos as nossas filhas em casamento. E isso é totalmente contra a vontade de Deus. Nós profanamos a semente do povo santo. E aí Esdras rasga as vestes, arranca cabelo, arranca barba, e chora e lamenta e busca a Deus. E aí os homens do povo chegam para nós: vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma aliança com Deus, e todas as mulheres e todos os filhos nós vamos mandar embora. E aí Esdras fala: é isso? Faça. E eles fazem uma aliança com Deus. Sério? Aí você olha assim: cruzes, mandaram as mulheres embora, mandaram os filhos embora. Que história doida. Não teve emoção.
decisão não teve emoção. A decisão era fazer a vontade de Deus. E é assim que nós temos que ser. Existem coisas na nossa vida que ou nós vamos fazer a vontade de Deus e viver radicalmente para Deus, ou nós vamos continuar numa vida de pecado, ou a carne vai continuar dominando e nós vamos continuar naquela vida, e aquela vida ali vai ser destruição. No final não vai ter vida eterna, porque não tem como, amados, carne e espírito andar juntos. Não tem como luz e trevas andar juntos. Não tem como, é impossível. Nós precisamos tomar uma decisão. Quem vai governar as nossas vidas? Quem vai dar as regras? Quem vai nos orientar? Quem vai nos conduzir? Quem vai nos conduzir? Se não for o Espírito de Deus, nós estamos destinados a um acidente. Como a ilustração do carro que eu dei. Nós vamos sofrer um acidente porque nós não sabemos conduzir bem a nossa vida. Nós não temos essa capacidade de nos levar para a eternidade com Deus. Não tem como nós fazermos isso. Nós precisamos entregar a nossa vida totalmente para Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, se nós vivemos pelo Espírito, se nós somos filhos de Deus, servos de Deus, vamos deixar Deus conduzir a nossa vida. Deus nos conduzir. Deus colocar as regras. Como que eu tenho que fazer? Sabe? Quando você, amanhã de manhã, quando você terminar o seu devocional, ou se você levanta antes, né, não sei se você poderia fazer isso talvez hoje à tarde, não sei se vai ter evangelismo, como que vai ser. Planeje o seu dia, cara. Planeje o seu dia. Você vai ver que você perde muito tempo. Planeja. E olha, eu não estou falando que você não pode tirar o cochilinho da beleza de tarde. Você pode, que você vai ver que você tem tempo para isso. Você tem tempo para tudo. Para tudo. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para jogar futebol. Nós temos tempo para orar, para ler, para falar com pessoas. Nós temos tempo para descansar. Nós temos tempo para tudo. Só nos falta a disciplina. Só isso que nos falta. Só que a disciplina não pode ser desvinculada da nossa vida espiritual, da nossa vida moral. Nós precisamos moralmente viver corretos, moralmente corretos, moralmente santos, moralmente como Cristo. Vamos deixar o Espírito de Deus conduzir a nossa vida, nos conduzir, nos dirigir para a glória dele. Amém? Shalom, Deus abençoe todos.